Shalom a todos, tudo bom? Eu sou o profeta e mestre Rafael Basílio, presidente da escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial e ativação ministerial, onde nós temos diversos cursos para ajudar na capacitação de líderes, pastores e membros de igrejas locais. Hoje nós estamos inaugurando a mesa de ensino da escola Clamor Céus Abertos. Na verdade, esse é o segundo ensino. Assiste aqui o primeiro ensino que estará por aqui, onde eu estive falando sobre o Eterno nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Também foi extraído do original das Escrituras Sagradas para edificar a sua vida. Aqui embaixo estará as minhas redes sociais. Adiciona lá o nosso canal no YouTube, Rafael Basílio. O nosso Facebook é Rafael Basílio e o nosso Instagram também é Rafael Basílio. Vai lá, adiciona para que você fique por dentro de todos os textos a partir do original do grego e hebraico que nós postamos nas nossas plataformas. Então vamos lá. Durante muitos anos, eu ouvi muitas pessoas dizerem e muitos pregadores pregarem a palavra dizendo que Moshe Rabim, que Moisés, ele era gago. Então nessa mesa de ensino, nessa segunda mesa de ensino da Escola Clamor Céus Abertos, nós estaremos falando sobre o tema Moisés não era gago. E esse ensino terá como base o original das Escrituras Sagradas para que a gente fique por dentro dessa situação. Para que possamos começar, eu peço que você abra a sua Escritura Sagrada no livro de Shemot, no capítulo 4, no versículo 10. Na nossa tradução, é mais conhecido como Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Eu estarei colocando o texto original aqui, junto com a tradução, para você ter uma noção do que nós vamos falar. Mas a tradução do livro de Shemot, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: Então disse Moisés a Yahvé: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então nós temos aqui o texto, quando Moisés ele dá uma desculpa. Nesse contexto, o Eterno está fazendo uma chamada para que Moisés fosse o intérprete dele dentro do Egito. Então nós temos aqui duas palavras muito interessantes a partir do original do hebraico. A primeira é quando Moisés diz que ele nunca foi eloquente. Essa palavra eloquente aqui no original do hebraico, ela significa dabar. Dabar tem alguns significados. Dois significados de dabar é discurso, palavra, fala, dito ou descrição. Então Moshe Rabim, Moisés, está dizendo aqui, olha, eu nunca fui muito eloquente, eu nunca fui bom em palavras, eu nunca fui bom em fala, em dito, em declarações. Aí, da segunda vez, ele já diz, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Essa palavra, pesado no original, é kabed, que significa insensível, duro, difícil. Mas ainda vendo o que o original diz sobre isso, nós precisamos ir com base em alguns locais nas Escrituras Sagradas para que nós possamos entender esse contexto a partir do original. Abra a sua Escritura Sagrada e uma comprovação clara acerca da vida de Moshe Rabim, acerca da vida de Moisés, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 20 ao versículo 22, que diz assim: E foi naquela época que Moisés nasceu, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa dos seus próprios pais. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como se fosse seu próprio filho. E assim, Moisés foi educado Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, em toda a ciência dos egípcios, e tornou-se um homem
poderoso em palavras e em obras. Então, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 20 ao 22, diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria e ciência dos egípcios por ter se tornado filho da filha de Faraó, e ele se tornou um homem muito poderoso em palavras e em obras. Talvez você não saiba disso, mas Moisés, quando era criança, Faraó libera um decreto para que todo filho primogênito dos hebreus viessem a ser morto, por causa de uma promessa de que viria um da raiz de Jessé que pisaria a cabeça da serpente. Então, você pode perceber nas escrituras sagradas que Faraó, os reis e etc., dali em diante, mandam decretos para que todo filho primogênito viesse morrer. Porque Satã sabia que uma hora Yeshua, o Messias prometido, Jesus, viria para pisar a cabeça da serpente. Então a filha de Faraó acha Moisés no rio e leva ele para dentro do palácio. Sendo então considerado como um filho da filha de Faraó, ele é considerado alguém da dinastia, da linhagem faraônica. E toda criança, ao completar 16 anos, precisava dar início, dar os treinamentos para que ele pudesse assumir de fato a linhagem faraônica. Então, com 16 anos, Moisés é levado para dentro do palácio para iniciar. As escrituras sagradas dizem que chega um determinado momento, e isso está em Êxodo no capítulo 2. Êxodo no capítulo 2, versículo 11 a 15, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou então Moisés o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com muito medo e pensou: com certeza já descobriram o que fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Quando acontece esse fato aqui, Moisés ele já está com 40 anos dentro do Egito. Com 16 anos, ele é iniciado para assumir a linhagem faraônica. Com 40 anos, ele foge do Egito, porque ele havia matado um egípcio e Faraó havia descoberto isso e liberou um decreto de que iria matar Moshe Rabim. Então Moisés foge dali. Fugindo dali, ele se depara com um poço onde tem algumas mulheres dando de beber para seus animais. Chegam alguns pastores de ovelhas, alguns pastores, expulsam aquelas mulheres daquele poço. Moshe Rabim, Moisés vendo isso, defende essas mulheres. Essas mulheres voltam para sua casa, voltam para sua cidade de Midian, aonde tinha um Cohen, aonde tinha um sacerdote chamado Jetro. E elas dizem: pai, olha, aconteceu algo extraordinário, um homem, ele veio, ele nos salvou e etc e tal. E o sacerdote disse: por que vocês deixaram esse homem embora? Voltem lá e tragam esse homem para cá. Moshe Rabim volta para aquela terra de Midian e as escrituras sagradas dizem que ele começa a então morar ali. Então, recapitulando para que você possa compreender. Com 16 anos ele ainda está dentro do Egito, tendo a iniciação como um filho da filha de Faraó, para seguir a linhagem faraônica. Com 40 anos ele foge do Egito e fica 40 anos na terra de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, que era Cohen, que era sacerdote em Midian. Então, ele passou 40 anos aprendendo a língua hebraica, aprendendo os costumes hebraicos. Quando ele completa 80 anos, ele chega diante do monte onde a sarça está se queimando, mas o fogo não consumia a sarça. Quando ele chega ali, então, o Eterno faz toda essa proposta que nós lemos no livro de Shemot, no livro de Êxodo,
no capítulo 4, no versículo 10. Nesse momento, Moisés ele não é mais um menino, ele não é mais um adolescente, Moisés já está com 80 anos nesse texto. Então, ele começa a dar as desculpas ao Eterno. Moisés, quando ele está nesse texto aqui, com 80 anos, ele já falava entre diversas línguas. Só de dialetos, ele falava aproximadamente 70 idiomas. Moisés conhecia todas as culturas daquela época. Cultura cananeia, cultura africana, cultura hebreia, cultura egípcia. Moisés conhecia também tudo de gastronomia, astrologia, botânica, guerra, deserto, clima, ambiente. Moisés era uma das pessoas mais sábias em sabedoria e em ciência que foi preparada dentro do Egito. Então, primeiro, quando Moisés ele está dando a desculpa de eu não sou eloquente e eu não sei falar, Moisés, na verdade, ele está dizendo, olha, Eterno, eu passei foi 40 anos longe do Egito. A minha língua, o meu idioma egípcio já está pesado, já não é o mesmo. É como alguém que começa a cursar inglês, espanhol, seja lá qual língua for, e essa pessoa mora no Brasil e não pratica frequentemente a língua que aprendeu. No mínimo, essa pessoa vai ficar com a língua pesada e vai precisar fazer uma repescagem ou um curso básico para relembrar aquela língua que havia aprendido. Essa, então, é a situação de Moisés quando ele usa a palavra no original dabar, eloquente, e kabed, pesado. Ele está dizendo, olha, eu já não sei mais falar da mesma forma. O meu timbre, a minha linguagem, a minha língua egípcia está pesada. Faz 40 anos que eu saí do Egito, eu já estou ficando velho, eu já não tenho tanta experiência assim. Então esse é o primeiro entendimento de que Moisés não era gago a partir do original. E segundo, Moisés ele sabia que ele fugiu do Egito por ter matado um egípcio. Então, ele sabia que o que estava em jogo ali era a vida dele. Se ele voltasse para o Egito, automaticamente Faraó iria matá-lo, porque Faraó descobriu que ele matou um dos egípcios. Por isso que eu citei o livro de Atos, no capítulo 7, versículo 22, que diz que Moisés se tornou um homem poderoso em palavras e em obras. Então, no original, você não vai encontrar na geografia, na história, você não vai encontrar relatos de que Moisés ou alguém da sua família foi gago. Que esse ensino possa ter edificado a sua vida. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todos os vídeos, porque os vídeos da mesa de ensino da Escola Clamoças Abertos só serão postados aqui no nosso canal do YouTube e você não pode perder nenhum. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você queira que eu faça o ensino, alguma sugestão que eu vou estar fazendo o ensino sobre. Que Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.